Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Alves, tá ok? Sou professor de Química e estou vindo aqui através desse vídeo falar com vocês a respeito do canal do YouTube aí que eu estou fazendo, tá ok? Eu já tinha um canal, né, chama Professor Marcelo Chemistry, mas eu resolvi fazer um outro canal, tá? Tô fazendo com uma outra roupagem, né, com uma outra cara, tá ok? Provavelmente aqueles vídeos vão estar lá ainda, não vou tirar do YouTube, não sei se eu coloco, se eu trago para cá, mas enfim, a proposta desse canal é parecida com a do primeiro, né, do Marcelo Chemistry, só que agora eu pretendo profissionalizar um pouco mais esse canal aqui, tá bom? Muito bem, a proposta do canal, como o nome é o que veste, né, significa aulas de química para vestibular. Tá, ok? Então a proposta do canal é a seguinte: eu vou fazer vários vídeos, né, vídeos curtos de no máximo 15 minutos a respeito de tópicos diferentes da química, tá? Como que vai ser? Eu vou começar da parte elementar, tá? Dos fundamentos da química. Então nós vamos conversar lá do Fundamental 2, né? Fundamental 1, aliás, as primeiras ideias de ciência, né? As primeiras ideias de química, né? Que é apresentado lá no Fundamental, e vamos aumentando um pouco o nível de dificuldade dos vídeos. Na verdade, eu nem diria nível de dificuldade, né? Para a gente aprender qualquer coisa, nós precisamos, isso é óbvio, né? Isso é um consenso entre nós professores de química, nós temos que começar do fundamental, do básico, os pilares, né? Então, e na química não é diferente, não tem como nós aprendermos alguma coisa de química a nível de ensino médio, principalmente a nível de ensino médio, se a gente não tem uma base sólida, né? Costumo fazer uma analogia para construir uma casa. Para nós construirmos uma casa, dependendo do tamanho da casa que a gente quer construir, nós precisamos prestar muita atenção no alicerce. A química para o vestibular, para o vestibulando, para uma pessoa, não só vestibulando, qualquer pessoa, né? Não apenas aluno de ensino médio, de fundamental, mas qualquer pessoa que queira prestar uma faculdade, seja ela pública, seja ela privada, seja ela qual for, precisa ter um conhecimento muito bom de química, porque todas as questões de química têm um nível de dificuldade razoável, independente de qual vestibular que nós estamos falando. Nós estamos falando de Enem, nós estamos falando de FUVEST, ou de Unicamp, ou Unesp, enfim. Dependendo do vestibular tem um grau de dificuldade maior, mas mesmo os vestibulares mais tranquilos, vamos dizer assim, você precisa ter um conhecimento adequado de química. E para você ter um conhecimento adequado de química, não tem como fugir dos princípios fundamentais, tá bom? Então nós vamos começar os nossos vídeos falando sobre os princípios fundamentais da química, tá ok? A dinâmica dos vídeos vai ser essa, né? Eu tô com a minha colinha aqui do lado, tá bom? E a dinâmica do vídeo vai ser essa. Nós vamos trabalhar, começar desde o nível fundamental e vamos crescendo o nível de dificuldade. Então, nos primeiros vídeos desse canal, provavelmente você, que é um aluno ou uma aluna mais avançado, não vai te ajudar muito. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês. Nós tropeçamos em pequenas coisas. A gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça em uma pedrinha. A gente muitas vezes escorrega numa casca de banana, muito pequena. Às vezes nós tropeçamos num pequeno buraco que tem no chão. A gente não tropeça num abismo, por exemplo, porque o abismo a gente vê de longe, a montanha a gente vê de longe. Então as pequenas coisas é que pega a gente, as pequenas coisas que derrubam a gente. E numa questão de vestibular, falando de vestibular, é óbvio, não é diferente. A maioria dos alunos erram conceitos fundamentais, principalmente alunos avançados, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção de você que é um aluno avançado, que é uma aluna avançada, que já conhece bem a
química, os tópicos mais avançados da química, mas se você analisar bem, a maior parte dos erros que vocês às vezes cometem são nas pequenas coisas, são naqueles conceitos fundamentais, tá? Que, como diria um professor meu na faculdade, que não dá para errar, ok? Não dá para errar. Então, eu aconselho vocês que têm um nível um pouco mais avançado de fazerem a mesma coisa, tá? Nós estamos no começo do ano, nós estamos aqui no começo de janeiro. Então você aí que está no terceiro, que está no segundo ano do ensino médio, ouça o conselho deste professor aqui que tem mais de 10 anos de experiência ensinando química. Vai até as aulas do Fundamental, vai até o sexto ano do Fundamental 2 e reveja as coisas, toda aquela matéria de ciências do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do primeiro, do segundo, tá? Se você estiver no terceiro, ou do primeiro ano se você estiver no segundo. Reveja esses conceitos principais. E vou além. Não apenas de química, mas de todas as disciplinas. Ok? Lembrando, vou repetir. E vocês vão sempre ouvir eu falar isso em algumas das minhas aulas. Nós tropeçamos em pequenas coisas. Nós não tropeçamos em montanhas. Tá ok? Então, aproveita esse começo de ano, pega esse primeiro mês, o segundo mês e reveja todo o assunto do Fundamental 2, ok? De todas as disciplinas, principalmente matemática, língua portuguesa e ciências, ok? Não que as outras disciplinas não sejam importantes, mas esses conceitos fundamentais, principalmente da nossa língua portuguesa, é o que faz com que nós erramos questões simples de vestibular, questões assim que não dá para errar, tá bom? Então esse é meu conselho para vocês. E outra, quando vocês forem estudar, sejam bem pontuais. Pega aqueles conceitos fundamentais, aqueles conceitos básicos e resolvam exercícios que exijam isso, tá ok? Vocês vão ver que quando vocês estiverem avançando, por exemplo, saindo do sexto e indo para o sétimo ano, vocês vão ver o quão vocês vão compreender melhor as matérias. Um exemplo, na matemática, por exemplo. Tem algumas questões, vou tirar como exemplo algumas questões de matemática da FUVEST, que precisa, por exemplo, uma questão que tenha sendo uma função trigonométrica. Está lá aquela função trigonométrica, é um assunto do segundo ano do ensino médio, se não me falha a memória. Só que eu já vi várias questões de FUVEST, de Enem, Unicamp, que para os alunos eles não erraram a questão da função trigonométrica em si, o entendimento da função trigonométrica. Eles erraram, sabe do quê? Em desenvolver produtos notáveis, certo? Infelizmente, produtos notáveis, um assunto lá da sétima série, ok? Um assunto lá da oitava série, os alunos erram justamente isso. Por não saberem desenvolver um produto notável, por não saberem, por exemplo, desenvolver um cubo perfeito, um quadrado perfeito, eles erram a questão. Eles sabiam toda a questão da função trigonométrica, que é algo um pouco difícil, mas eles erraram no quê? No fundamental. Eles erraram na matéria lá do básico. Da química, por exemplo, as pessoas, aquela questão maravilhosa de química orgânica, na FUVEST, se não me engano, de 2013, nós vamos trabalhar essa questão em vídeos mais para frente, que fala sobre separação de substância, fala sobre um monte de coisa, tem vários compostos orgânicos e fala um pouco de reações orgânicas, mas a maioria dos alunos erraram porque confundiram lá a questão das transformações físicas, confundiram fusão com ebulição, por exemplo, fusão com sublimação. Os alunos simplesmente esqueceram essa parte fundamental da ciência,
Que a gente vê isso, sabe aonde? No 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, ok? Então, fica essa minha dica de estudo para vocês, tá bom? E nós vamos estar trabalhando isso em nossos vídeos. Os nossos vídeos vão ser curtos. Vira e mexe, né? Eu vou tentar também fazer junto com vocês algumas lives mais específicas tratando de vestibulares pontuais. Por exemplo, eu pretendo lá para março fazer uma live sobre Enem, questões interdisciplinares, tá ok? A maioria das questões do Enem são interdisciplinares. Não sabemos como vai ser o Enem desse ano, mas do conhecimento que eu tenho das provas que eu já fiz, né, do Enem, como candidato, inclusive, né, que eu sempre presto vestibulares para estar alinhado, para estar testando os meus conhecimentos. Então, a maioria, quase todos são interdisciplinares. E questões interdisciplinares temos que tomar cuidado, ok? Temos que tomar cuidado com interpretação de texto, temos que tomar cuidado com, eu não gosto muito desse termo, mas com as pegadinhas que tem lá nas alternativas, tá bom? Então nós vamos trabalhar questões de Enem voltado para Química, dessas questões mais interdisciplinares, tá bom? Então, e depois eu pretendo fazer uma live, março, abril eu pretendo fazer uma live com questões mais diretas, né, com vestibulares que são um pouco mais conteudistas, como por exemplo a FUVEST, a Unicamp, né, embora tenha muitas questões da Unicamp que são bem interdisciplinares, ainda assim é um vestibular um pouco conteudista. A FUVEST, um vestibular extremamente conteudista. Okay? Então nós vamos fazer lives específicas tratando desse tipo de vestibulares e estratégias de resolução, tá bom? Não adianta você ser bom de química, não adianta você ser bom de matemática e de física, mas se você não tem uma estratégia eficiente para resolver questões, tá ok? Então nessas lives nós vamos trabalhar isso, tá ok? Estratégias de resolução para você resolver um pouco mais rápido e mais assertivamente, beleza? Então, gente, no mais é isso, tá bom? Esse vídeo de apresentação do canal AlquiVest, tá bom? Vocês estão vendo aí no fundo a tabela periódica, vocês estão vendo aí no fundo o nome do canal, tá ok? Então, guarde esse canal, guarde o nome desse canal. Esse é um canal, vai ser mais uma ferramenta para ajudar vocês a resolver as questões de química, ok? Dos vestibulares que vocês vão prestar. Mas também eu gostaria que vocês também aprendessem a química no sentido de alfabetização científica, ok? Infelizmente nós estamos vivendo algumas situações onde o analfabetismo científico está trazendo muitos prejuízos para a nossa sociedade, tá bom? Vamos ter vídeos também falando sobre esse tipo de assunto que é muito importante também para a tua redação, ok? Quando você tem um grau de alfabetismo científico, que nós não se preocupe com isso, nós vamos falar o que significa ser um analfabeto científico ou uma pessoa que é alfabetizada cientificamente. Nós vamos ver que são coisas bem diferentes e que isso vai trazer uma diferença enorme para o seu repertório na hora de você fazer a sua redação. Pois é, quem diria que a química não poderia te ajudar a tirar aquele 1000 que você tanto quer lá na redação do Enem, ou aquela nota máxima das redações dos vestibulares que você está pretendendo prestar, tá bom? Então, se liga, conte comigo para você aprender química de verdade e você ser um alfabeto científico, para você ser, para você não ser um analfabeto científico e você saber tomar as decisões corretas baseadas na ciência de forma correta. Não precisa você ser um mega cientista para você tomar decisões certas com uma base científica mais aprofundada, mais sólida. E eu tenho certeza que se você
aprender a desenvolver isso, você vai se dar muito bem na sua vida, tá ok? Nós vamos conversar muito a respeito sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado. Indique esse canal para seus amigos, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Se você achou interessante, se você achou esse conteúdo relevante para a tua vida, compartilha, curta, né? Dê o seu joinha, ajuda o canal a crescer, tá bom? Como eu disse, pretendo ir profissionalizando mais esse canal. Esse canal nós estamos começando ainda pequenininho. Estamos começando com poucos recursos tecnológicos, tá ok? A maioria das minhas aulas eu prefiro trabalhar com PowerPoint, com a mesa digitalizadora, resolvendo as questões pontualmente junto com você, exercitando a leitura. Isso é importante na hora de você fazer o seu vestibular, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e conte comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.